Ok. Olá, buenas tardes novamente. Obrigada por ter aberto esse vídeo e bem-vindo ao meu canalzinho. Eu sou a Mariana. Apesar de que provavelmente você que está assistindo já deve saber isso, porque provavelmente você é meu amigo no Facebook ou no Instagram ou na vida, mas vamos lá. No vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sobre comunicação e como essa ferramenta é importante no ambiente corporativo e no ambiente de trabalho em geral, mas com foco no mundo corporativo, que é a minha vivência, e falar um pouco dos livros que eu utilizei para aprender um pouco mais sobre isso no começo da minha carreira. Ainda estou no começo de carreira, mas eu já sou analista, né, efetivada, já formei. Quando eu li esses livros, eu ainda era estagiária, então era ainda mais começo de carreira e eu era mais um girininho, sem noção de quase nada da vida, acabada de sair da só com o que eu tinha visto na faculdade e tudo mais. Então, tem umas colinhas aqui sobre as coisas que eu pretendo falar. Acho que primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o meu background com o uso dessa ferramenta humana, que é a comunicação. Eu sempre fui uma pessoa introvertida, bastante introvertida. E eu era bastante tímida, hoje eu sou bem menos. E caso você tenha esses conceitos um pouco confusos, existe uma diferença entre timidez e introversão. Basicamente, introversão é uma característica de personalidade e não necessariamente, na verdade, não é uma coisa ruim, é uma coisa normal, é uma forma como você interage com o mundo externo, com as outras pessoas. E você, por exemplo, as pessoas introvertidas tendem a ser mais reflexivas, cerebrais, pensar mais antes de falar, menos agitadas e mais... A atividade delas concentra mais no interno do que no externo e são pessoas que tendem a gostar de ficar sozinha e precisar ficar sozinha um pouco para recuperar as energias e são menos ativas, assim, precisam um pouco menos da euforia do contato externo. E elas são mais focadas no universo interno. Enquanto que a timidez, ela é uma coisa mais problemática, ela é meio que uma fobia social, uma ansiedade social do que pode acontecer a partir das interações com outras pessoas. Isso sim é algo que pode vir a ser problemático, acho que na maioria dos casos é problemático, porque a timidez, ela de fato, ela é como se fosse um medo, então ela é algo que te bloqueia, e muitas vezes eu sempre vivenciei a timidez como uma corrente, algo que me impossibilitava de fazer as coisas que eu queria. Pra mim sempre foi algo um pouco problemático e hoje eu acho que eu sou bem pouco tímida, eu sou bastante introvertida, segundo o teste de personalidade das 16 personalidades, inclusive a minha, caso você tenha interesse, curiosidade de saber, é INFJ. Isso, que Gente, acho que tá muita luz. Peraí, deixa eu puxar a janela, a cortina. Então, o teste de 16 personalidades, a minha é o Maguinho. Eu esqueci o nome dela. Mas é uma personalidade introvertida, meio ligada a artes e querer fazer o bem, esse tipo de coisa. É uma personalidade bem altruísta. Acho que esse era o principal traço, pelo que eu me lembro. Advogado. Achei. É o advogado. Então, essa sou eu, INFJ. Então, acho que esse é meu background. Então, a comunicação nunca foi, tipo, super meu forte. Apesar de que, quando eu era mais nova, eu gostava bastante de escrever e lia bastante. Então, acho que eu tinha um vocabulário bem desenvolvido. Mas a timidez me dava muita dificuldade de colocar a comunicação em prática. Eu acho que o primeiro passo que eu tive na vida de lidar com isso foi ir no psicólogo, quando eu ainda estava na época do ensino médio, já deu uma boa melhorada. Mas na faculdade, acho que foi um período que pra mim caiu bastante, assim, piorou muito a questão de autoconfiança e de habilidades de comunicação. Embora lá eu ainda desempenhava algumas atividades que exigiam uma certa habilidade comunicativa. E eu acho que eu tenho alguns episódios que eu sei que eu desempenhava bem, mas outros que era tipo uma lástima. Então, por exemplo, meu relacionamento com outros alunos da faculdade, com os colegas, era bem complicado e bem limitado às pessoas com quem eu me sentia à vontade. E também a minha postura e a minha colaboração nos grupos, nas atividades extracurriculares que eu participava,
era bem comprometido por essa falta de conforto com a comunicação, mas eu sei que, por exemplo, em algumas atividades, quando, por exemplo, eu precisava conversar com o professor sobre algum ponto delicado em relação ao comportamento dele com os alunos, eu conseguia trazer essas discussões de uma forma bem política e amigável, que acho que era bom. Então, eu não saí do zero, foi uma evolução e a evolução ainda continua. Porém, quando eu comecei a estagiar, eu percebi que a comunicação no ambiente de trabalho, ela é demandada de uma maneira um pouco diferente, e você precisa ter uma certa estratégia para lidar com ela, para conseguir lidar com ela bem, e muito mais do que tudo, eu acho, vira uma questão de sobrevivência, no sentido de que, para você sobreviver no meio corporativo, você precisa saber se comunicar bem, e principalmente na parte corporativa que eu queria trabalhar e que é que eu trabalho, que é essa parte de consultoria estratégica, onde você está lidando com o cliente e são pessoas, em geral, muito inteligentes, muito competentes naquilo que elas fazem e com muita habilidade na comunicação, e elas não esperam nada diferente de você. E por isso, como eu não queria, então, ser mandada embora e queria ter uma carreira nessa área, se tornou imprescindível que eu fosse atrás disso. E mais do que a necessidade, quando eu comecei a estagiar e eu percebi que eu ia precisar desenvolver isso e era agora ou nunca e não tinha escolha, eu fiquei bem feliz e animada com essa possibilidade de me imaginar como uma pessoa não tímida. E eu pensava, gente, eu preciso chegar num ponto onde eu tô totalmente confortável e confiante para falar com outra pessoa e totalmente confortável e confiante para estabelecer novos laços e vínculos com outras pessoas, com os meus colegas e clientes. E eu quero isso. Acho que a timidez é uma coisa que sempre me limitou e me bloqueou e me fez colocar em uma caixa a pessoa que eu era. E eu sempre quis me libertar disso, eu sempre vi como uma coisa bem negativa e deletéria. E aí eu pensei, bom, ótima oportunidade, eu preciso, não tenho escolha, quero sobreviver nesse mundo e preciso dessas habilidades, então vou atrás disso, vou desenvolver. As pessoas falam, eu acredito que a comunicação é um exercício, que você não é um dom necessariamente, tudo bem que algumas pessoas têm isso quase como um dom, mas é uma habilidade, toda habilidade você consegue desenvolver. E pra mim, leituras sempre ajudaram com esse tipo de habilidade mais soft skill, apesar de ser uma coisa que eu acho que dá pra desenvolver muito bem sem a leitura também, pra mim ajudava. E eu acho que quando eu tô lendo sobre algum assunto, ele fica acontecendo com constância na minha cabeça e me ajuda a ser mais intencional no meu dia a dia para colocar ele em prática. Então, esses livros de comunicação têm muito da formalização do óbvio, que é basicamente você pegar coisas que são óbvias e estruturar elas de uma forma organizada e bonita, que vai soar bonito, mas você não vai ter, tipo, descobrindo a América, não é teoria musical, mas é importante, tipo, e pelo menos pra mim, quando eu leio esses livros sobre essas questões de soft skills e formalização do óbvio, fica muito mais fácil colocar isso de forma intencional no meu dia a dia. E também, de fato, tem muita coisa nesses livros que pra mim não era, tipo, intuitivo, principalmente na minha posição de pessoa super tímida e que não tinha... Eu acho que eu não tinha uma manha social, assim, tipo, eu tenho um amigo que, Marcos, é você, caso você esteja vendo esse vídeo, ele é muito bom com essas coisas interpessoais. E ele, assim, eu considero estado da arte, e pra ele acontece, tipo, muito naturalmente, e estado da arte. E eu nunca fui assim, mas eu consigo não ficar tão ruim quanto eu era, tipo, no meu último ano da faculdade, primeiro ano de estágio. Isso com certeza. E aqui vai, então, algumas dicas, acho que meus principais aprendizados, antes de eu falar dos livros, e principalmente pra você que é super introvertido e tímido, é nóis, estamos juntos. Acho que isso aqui é mais pra ser um bate-papo entre introvertidos e ex-tímidos. E é possível, você consegue. Então, eu anotei aqui os meus principais aprendizados dos livros e tudo mais. Então, primeiro, observar e absorver traços
para o desenvolvimento do seu próprio estilo. Então esse aqui tem até a ver com, tudo bem, eu disse que eu aprendo muito com livros, mas acho que de fato uma das principais formas que eu tive de aprender até hoje, e desde antes de começar a trabalhar, quando eu só sabia que eu era tímida e queria, tipo, me aproximar mais das pessoas e interagir melhor com as pessoas, eu identificava pessoas que eu sabia que se comunicavam muito bem, que interagiam bem com outras pessoas e tinham certa facilidade de se expor e expor suas ideias e estabelecer laços e eram, tipo, engraçadas ou super simpáticas e focava nelas e tentava meio que copiar. E tentava absorver os traços e era bem isso, tipo, frases, palavras, trejeitos, olhares, sorrisos, aqui que essa pessoa encaixa isso, assim que ela coloca a entonação de voz, e aí eu ia observando e tentava meio que copiar de uma forma que fosse o mais natural possível pra mim. Então, meio que pegar o estilo daquela pessoa e tentar copiar e depois ir desenvolver o seu em cima disso. Eu acho que tem muitos processos de aprendizado, eu acho que muitas habilidades que são criativas, isso é uma boa técnica de aprendizado, onde você começa imitando, tentando imitar aquela pessoa e a partir disso você, se tudo der certo, consegue desenvolver um estilo próprio, algo que seja natural pra você, que não seja forçado. E eu acho que pra mim, foi muito interessante, eu já fazia isso com colegas e pessoas da minha família, que eu achava que se comunicavam muito bem, pessoas que eu conhecia, amigos que eu conhecia na faculdade e tudo. Quando eu comecei a trabalhar, eu acho que aconteceu mais de filtrar pessoas que tinham um estilo que pra mim ia ser muito não natural, então pessoas muito extrovertidas, que falavam de uma maneira muito expansiva e muito dinâmica, tipo, com muita oscilação na altura e no volume da voz, e eram super animadas, e que isso pra mim é um pouco não natural, menos natural, e eu tentava focar mais nas outras pessoas que eu via que se comunicavam também super bem, mas que tinham uma fala mais calma e mais séria, talvez, e menos... E, bom, pra mim isso deu certo. Beleza, o outro aprendizado é pensar e estruturar. Então, mais que nada, tipo, você é uma pessoa inteligente e acredite na sua capacidade de observar o mundo e raciocinar qual é a melhor maneira de agir naquela situação para ter o melhor resultado possível. Então, aqui até tem um outro ponto que eu tinha notado, que é filtrar e adaptar comportamentos de acordo com a situação e o interlocutor. E isso tem muito a ver com a questão de estruturar o que você vai falar. Isso pensando em ambientes mais formais, apresentações, tipo, se você estrutura o que você vai falar, você consegue que a sua mensagem chegue no seu interlocutor de uma forma mais eficiente e mais fácil de digerir. E aí tem várias estruturas que são mais clichêzinhas, que tipo, são meio intuitivas também, mas só pra mencionar elas, colocando em prática que é a formalização do óbvio. Por exemplo, você pode contar as coisas em ordem cronológica, ou falar qual que foi o problema e qual que era a solução, falar num esquema de tipo pergunta e resposta, que também é uma maneira tipo fácil da pessoa entender e digerir o que você está querendo dizer e se colocar no cenário mental que você está e você conduz ela no seu raciocínio com perguntas e respostas. Acho que é uma maneira clara de contar as coisas. E também super importante em consultoria, quando você está dando uma solução, explicando alguma coisa para um cliente, colocar a coisa mais importante primeiro, falar primeiro a parte mais importante que ele está esperando e depois os pontos que estão suportando aquilo. Vitor Chang já ensinou... É Vitor Chang o nome dele? Faz tanto tempo que eu não estudo case que eu não lembro mais de muita coisa, mas acho que é isso, na conceito da recomendação do case, você fala a recomendação e depois os pontos suportando. Beleza? E isso, daí voltando no ponto de filtrar e adaptar comportamentos, no ambiente de trabalho você não tá no meio dos seus amigos, tipo, por mais que você possa ter amigos no ambiente de trabalho, que inclusive é algo totalmente saudável, recomendável, importante, você vai ter sempre uma postura diferente, vai falar de uma maneira e vai se comportar de uma maneira diferente no trabalho do que com seus amigos. E vão ter pessoas que você consegue ser mais formal e outras pessoas que você vai ter que ser super formal, e tem assuntos sobre a sua personalidade que você vai conseguir trazer com algumas pessoas e com outras não. Isso é uma nuance importante de você saber perceber e filtrar, que com certeza no meu segundo estágio eu não tinha noção disso e
passei algumas gafes em relação a isso, mas, por exemplo, tem pessoas no meu ambiente de trabalho que eu super consigo falar sobre o meu gosto musical, até falar sobre anime e jogos, tipo LOL, que é o único jogo que eu jogo, e vai ser super aceito e super bem visto. Não super bem visto do tipo de avaliação, mas assim, vai ser aceito, vai ser visto como algo legal e uma oportunidade de estabelecer conexões e falar de alguma coisa que não é do trabalho, conversas informais. Mas tem outras pessoas que eu sei, tipo, elas vão achar um pouco estranho, elas não vão entender tão bem, e que esse é um assunto pra eu não tratar, tipo, com elas. Com elas eu falo sobre outras coisas. Falo sobre, sei lá, família, sobre viagens, sobre comida, sobre estilo de vida. Então, saber filtrar os assuntos, o que você vai trazer naquela comunicação de acordo com a pessoa. Então, vão ter pessoas, tipo, eu tenho um chefe que eu me sinto super à vontade pra falar certas gírias e piadinhas, coisas engraçadas e mandar figurinhas engraçadas no WhatsApp, mas nem que eu tenho uma hierarquia, né, de cargos onde eu trabalho, então nem todo chefe eu vou conseguir ter essa postura. E profissionalismo sempre, assim, saber filtrar e ter um limite. Acho que essa visão de que o trabalho, as pessoas no trabalho não é igual aos seus colegas na faculdade, pode parecer meio óbvio e besta, mas eu já vi muitas pessoas adotando posturas menos ideais em relação a isso, e é uma coisa que é, tipo, muito no feeling, e talvez você tenha isso como uma segunda natureza de forma muito natural e clara, mas eu não tinha muito no começo, e acho que minha dica, se você tá assim como eu, é um pouco perdido nisso, é começar sempre o mais gentil possível, o mais profissional e educado possível, e observando e vendo como é que essa pessoa é, e que tipo de liberdade ela vai dando, e que tipo de coisas em comum você tem, que você consegue construir a conversa em cima disso. Outro ponto, pra mim, tipo, isso aqui é muito chave, é respiração. Eu, por exemplo, eu tenho a voz mais fina e eu tenho um pouco de dificuldade de falar alto. Eu tanto não gosto quanto a minha voz, acho que não é muito natural da minha voz. E voz fina tem esse problema, porque não é um timbre de voz muito associado a confiança, que no ambiente de trabalho é super importante você transparecer. Então, quando eu quero falar uma coisa e soar com a voz mais impactante, ou quando eu tô nervosa e eu sinto que a minha voz vai falhar, que a minha voz vai tremer, e que as pessoas vão perceber o meu nervosismo, tipo, isso aqui é grande dica, pra mim é chave, respirar. Então, se eu encho o pulmão de ar e eu abro o meu diafragma, tipo, abro a minha caixa torácica e deixo entrar mais ar, a minha voz sai com mais impacto, com mais volume, com mais robustez. E eu consigo transparecer mais confiança. E como tem mais combustível ali para as cordas vocais vibrarem, o ar, é mais difícil, tipo, por mais que eu esteja nervosa, eu consigo... Opa, tô tentando sair da luz. Eu consigo controlar um pouco isso e não sair com a voz muito tremulada. Bom, acho que isso também é muito importante, eu já tô linkando com outro ponto, que é em relação à entonação, velocidade que você vai dar na sua voz. Tipo, a postura, a confiança, tipo, a linguagem corporal também, tudo isso. É muito importante você transparecer confiança. Então, não falar muito devagar, não terminar a frase com entonação de dúvida, tipo, é ponto final, e fala de forma assertiva, com uma entonação sempre crescente. Tipo, você vai falar, ai, não sei, não tenho certeza, vou verificar. O tom tem que ser assim ou assim, nunca assim, acabando, desaparecendo a voz, não. Com confiança, sempre. Outro ponto, estar atento para puxar assunto. Também pode parecer algo muito óbvio, mas eu já vi muitas pessoas fazendo isso, tipo, até pessoas bem mais seniors que eu, que quando estão com outra pessoa no ambiente de trabalho, eu posso argumentar sobre isso, eu entendo que, tipo, pra mim o silêncio é uma coisa super natural, mas não no ambiente de trabalho. Você quer evitar o silêncio e você quer puxar as small talks com as pessoas, então, tipo, esteja atento. Nossa, isso é muito, tipo, eu sempre, assim, quando eu vou sair de uma reunião pra outra e tô indo, tipo, eu e uma colega mais senior, de uma sala pra outra, né? A gente tá indo pra mesma reunião, a gente do mesmo time, só estamos e nós duas trocando essas reuniões, estamos indo juntas. Então, eu saio da sala, já tô pensando o que eu vou perguntar pra ela. Tipo, e eu começo a pensar no que eu sei que tá
acontecendo com ela, que eu posso puxar assunto em relação a isso, ou algum tema da nossa área que tá acontecendo que eu posso puxar assunto em relação a isso, só pra não ficar aquele silêncio chato, e é sempre uma oportunidade de você desenvolver laços. Por quê? No ambiente de trabalho é muito importante desenvolver laços. É muito mais do que puxação de saco. Por que que é importante? Tanto pro seu bem-estar, porque é legal, tipo, você conhecer pessoas, estabelecer vínculos e amizades com pessoas, quanto também, se você tem um vínculo com a pessoa de mais próximo de amizade possível, e a outra pessoa também, vocês vão colaborar de uma maneira mais natural e mais fácil. Tipo, isso é meio que dado, assim, você vai trabalhar melhor com um amigo seu, com a pessoa que você tem, se sente confortável, que você sente alguma conexão, e você vai trabalhar mais feliz e alegre, e a vida é pra gente ser feliz, e, tipo, os seres humanos gostam de interagir com outras pessoas e fazer amigos, então é uma oportunidade pra isso, pra você ser feliz. Por isso que é importante. Então, puxar assunto, coisas em comuns, entender que tem coisas que você vai falar super com uma pessoa, tipo, tem pessoas que eu vou falar sobre a cor do meu cabelo, que está azul, não dá pra ver muito bem, e uma mecha rosa, e tem pessoas que eu vou falar sobre vida vegetariana e sobre músicas que eu gosto e tudo. Tem umas pesquisas que comprovam que, tipo, pessoas que falam mais rápido são vistas como mais inteligentes, mas também você tem que saber controlar. Não vai falar super rápido, uma metralhadora que ninguém vai conseguir acompanhar e entender. Que também, se você falar muito rápido, pode parecer que você tá nervoso e não sabe do que você está falando. É bom, acho que eu falei os principais pontos de aprendizado na minha vida, na minha carreira até agora. E agora eu quero falar um pouquinho dos livros que eu utilizei, que eu li no começo do meu estágio e que eu acho que foram bem legais. Eu vou falar dos dois primeiros que eu não tenho aqui. O primeiro, ele se chama O Poder dos Quietos, que vai aparecer em algum lugar ou na tela toda, dependendo de onde o Bruno quiser botar. Esse é um livro, não lembro quem foi escrito, vai estar no Google tem, é só você procurar e é fácil de encontrar, dá pra achar em PDF tudo. Ele, se eu achar um link do PDF, eu coloco na descrição do vídeo. Ai, gente, tô muito youtuber falando de descrição do vídeo. Mas, esse livro, ele é bom para a questão de autoconhecimento, eu acho mais que tudo, que você entende o que é a diferença entre introversão e timidez e que traços de cada uma dessas duas coisas existe na sua personalidade, o que é um problema que você precisa trabalhar, que são as questões da timidez, e o que é super ok, que é a sua introversão, e o que é uma pessoa extrovertida, e como que essas duas forças do universo se embatem no mundo corporativo, e como que o mundo hoje em dia foi construído valorizando traços de extroversão e desvalorizando traços de introversão, e como essas coisas são lidas, como os traços de introversão são lidos e que tipo de leitura é de negativo ou se não, porque também pessoas introvertidas podem ser facilmente aceitas em, por exemplo, campos de tecnologia, partes mais técnicas, porque tem aquele estereótipo de que é um nerd e tudo mais. Então, todas as questões de bias e estereótipos, mulheres estão totalmente craques nisso, entender que você saber como que o inimigo pensa, ou como que o sistema está estruturado, é fundamental para você saber jogar o jogo e se preparar suas armas, suas estratégias. Se você não conhece o inimigo, como é que você vai atacar ele? Então, eu acho que esse livro é excelente para aprender sobre essas regras do jogo, introversão versus extroversão. Como que essas leituras são feitas. É tipo um livro super focado em ambiente de trabalho, se não me engano. Se eu me lembro bem, acho que era as pesquisas e tudo. Então, é muito aplicável, muito bom. O segundo livro, ele é um top 10 artigos sobre On Communication, sobre comunicação da Harvard Business Review. A Harvard Business School tem uma série de livros e artigos, né, tem a revista e tudo, e eu gosto muito das leituras que eles propõem, e esse livro sobre comunicação ele é muito legal porque acho que o que eu mais consegui tirar dele é estratégias e estruturas para diferentes aspectos do trabalho, e uma pegada mais técnica, assim, tipo e-mail, ou como é que você pode convencer um chefe de uma ideia, e dependendo do perfil de liderança, que tipo de abordagem você pode fazer para ser o mais eficiente possível na sua apresentação. Então, eu diria que dos livros de comunicação que eu já li, ele é o mais
hard skill, assim, mais técnico. Também da Harvard Business Review, esse eu tenho um livro físico aqui. Eu li, acho que no meu terceiro estágio, ele é esse aqui. Ai, tô muito youtuber, olha menina, você tá focando tudo pau. Ele... Esse aqui, ele é sobre política, como lidar com a política no trabalho. Tcharam! Esse aqui, eu acho que ele é um livro bem para iniciantes, mas quando eu li ele no começo da minha vida de estagiária, fez muito sentido para mim, foi muito bom para ter cliques e entender sobre coisas que são óbvias, mas são fundamentais no ambiente de trabalho, que pra mim não era, tipo, muito natural. Como eu disse, um girino que tinha acabado de vir da faculdade, que tava com a autoestima e com as habilidades sociais super minadas, que foram massacradas na faculdade. E foi legal. Eu acho que se você é, tipo, super tímido e iniciante na vida corporativa, esse é um bom livro, mas o principal aprendizado aqui é importante nas festinhas da empresa, por mais que você esteja cansado ou com preguiça, é muito importante nas comemorações da empresa. E é importante estabelecer laços com os seus coleguinhas e ser educado sempre, tipo, evitar a treta. E no trabalho você precisa ser o mais polido possível e tudo tem que se pautar no eufemismo. O eufemismo é a ferramenta que você mais vai utilizar no seu trabalho. Se você está chateado com alguma coisa, se você está chateado com alguém ou com alguma coisa, você nunca vai tretar, tipo, meter o louco. Não, você vai ter que ser sempre calmo e super educado. E, inclusive, eu acho que isso é uma parte muito legal de você viver no mundo corporativo, porque eu acho que realmente os aprendizados e as habilidades sociais que você desenvolve ali, muito mais porque elas são, tipo, sim, são fundamentais para sua sobrevivência, mas são coisas que todo ser humano deveria ser, sabe? Tipo, ser super educado e não meter o louco e não ser ignorante jamais com ninguém é algo que todo ser humano deveria ser, independente de qualquer coisa. E ali você é obrigado a ser isso. Então, acho que é uma excelente escola de vida de você desenvolver essas qualidades humanas que todo mundo deveria ter e levar para sempre. E o último livro que eu gostaria de falar, e que é o meu preferidinho, é o meu queridinho, é esse aqui, meninas. Clube da Luta Feminista. Ai, não, ele vai... Aqui, ó. Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para o ambiente de trabalho machista. Tadã! Essa é uma leiturinha, tipo, muito gostosa. Eu acho que é muito legal, porque você vai lendo e vai se identificando, tipo, com muitas coisas. É um livro super interativo, que tem desenhinhos e coisinhas legais, tipo, figurinhas. Opa! E quizzes e coisinhas pra você completar. E, tipo, você vai muito pensando sobre a sua própria vida. E eu acho que isso aqui é uma grande jornada interior e de construção de autoestima. Principalmente pra mim, que tinha lido com uma recém-formada de engenharia aeronáutica. Que, como eu disse, estava com a confiança e... totalmente destruída, assim. Confiança totalmente destruída pela faculdade. E tava saindo de um ambiente super masculino opressor, que era o curso de engenharia aeronáutica. E foi ótima. É uma leitura muito tranquila e fácil e agradável. É muito bom. Eu tô folheando aqui, lembrando das coisas. É cheio de tirinhas e coisas engraçadas. É muito legal. E no fim, até pensei que depois tem um... Gente, assista um vídeo na velocidade 2 sempre, essa é a dica. Depois tem, aqui no livro fala de uns grupos feministas e tem um que eu sublinhei que eu adoro, que é o Riot Girl, que é um movimento punk feminista que teve nos Estados Unidos na década de 90 e tem umas bandas que eu gosto muito, inclusive tem uma playlist no Spotify que chama isso aqui, ó. Exatamente assim, ó. Eu não sei se vai trocar a letra, mas Bruno escreva Riot Girl, tipo... E tem uma banda que eu adoro, que é a mais famosinha, que é Bikini Kill. Mas, nossa, inclusive, esse movimento, essas músicas, essas bandas e a playlist foram uma das coisas que mais me motivaram a comprar uma guitarra e começar a aprender a tocar. Mas que todas as outras bandas mais classiconas, assim, e famosonas, porque acho que a música delas é, tipo, muito crua, sabe? E bruta, crua. É muito legal. E super feminista e... é maravilhoso. Muito legal, o ritmo é muito bom e são músicas simples, relativamente simples, sabe? Eu adoro. Bikini Kill é muito legal e fica a dica aí, se você assistiu até agora. Muito obrigada por ter assistido. Desculpa a caseirice do vídeo e vamos que vamos. Beijo. Até mais!